Oi pessoal, sou o professor Rafael Cofinha de Sá, trabalho aqui na Metrocamp, sou coordenador de operações acadêmicas e sou educador físico de formação. Vou ajudar vocês numa questãozinha estilenade com o tema desenvolvimento psicomotor, tá? Essa é uma questão bem interessante, pessoal, queria que vocês prestassem atenção nisso, porque é, ela é uma questão que requer conteúdo, mas que na verdade a pessoa, se fizer uma boa leitura da proposta, da questão e das alternativas, e souber interpretar um pouquinho de gráfico, isso já vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. A questão é a seguinte: a infância é uma fase importante do desenvolvimento do ser humano, em que adquire várias aptidões psíquicas e motoras. O ato de brincar é uma atividade do cotidiano das crianças que aperfeiçoa estas habilidades. Inúmeros estudos visam avaliar o resultado do brincar no desenvolvimento psicomotor por meio da avaliação do esquema corporal, da orientação espacial e temporal da criança. Um destes estudos realizados com uma criança de 4 anos constitui em avaliar seu desenvolvimento psicomotor através de uma escala, realizar brincadeiras com as crianças que estimulassem as aquisições acima citadas e reavaliá-la após 2 meses de intervenção. Tá? Então a gente vai falar sobre o ato de brincar, então aqui nessa questão, né, muito importante. Então a gente contextualizou, falando que vários estudos correlacionam o brincar com o desenvolvimento psicomotor da criança, né? E aí ele usa 3 características específicas desse desenvolvimento, que em primeiro lugar é o esquema corporal, em que a criança consegue, é a capacidade que a criança tem de reconhecer, né, o seu corpo e saber que ele ocupa um lugar e tem a composição na forma como o corpo humano é de verdade, aquela história de que ele olha para o espelho e ele reconhece que é ele mesmo, né? Ele tem a questão de lateralidade, enfim. A orientação espacial, que é a qualidade que a criança tem que desenvolver para se orientar no espaço, né? Então o tamanho do seu corpo, quanto ele ocupa no ambiente. E depois, por último, a orientação temporal, que é a criança conseguindo se situar numa característica, numa condição cronológica aí, né? Então, saber então que é um dia, que é uma semana, que é um mês, um ano, enfim, um segundo, uma hora. Então é muito importante essas diversas características, tá? Então a brincadeira, de certa forma, estimula todas elas. Bom, os resultados em cada quesito avaliado foram apresentados na forma do gráfico abaixo. Então, essa criança brincou e eles avaliaram os quesitos quanto à orientação temporal, orientação espacial e ao esquema corporal. A gente consegue ver que antes de brincar, a criança tinha uma orientação temporal que era uma escala de 2 e depois subiu para 3. A orientação espacial, que antes era 3, subiu para 5. E o esquema corporal, na verdade, aqui antes era 3 e depois continua 3, então não houve uma evolução. Tá? Então essa interpretação do gráfico é muito importante. Tá? A gente já consegue perceber aqui algumas características. Então vamos lá nas questões que são nas alternativas que são propostas como possíveis. Então, primeiro, com base nos dados e no gráfico acima, assinale a alternativa correta. Tá? Então, item A. A criança obteve mudança nos 3 itens avaliados, tendo a brincadeira contribuído para a aquisição de aptidões psíquicas e motoras. Essa segunda parte é verdade, a brincadeira ela contribuiu para a aquisição de aptidões psíquicas e motoras, porém, na verdade, a primeira parte ela é falsa, porque a criança não obteve mudanças nos 3 itens avaliados, visto que o esquema corporal se manteve constante, certo? Então, essa primeira alternativa ela não pode estar certa, ok? Bom, a segunda, a B, a gente tem aqui que em relação à significância clínica, no quesito de organização temporal, a criança obteve um maior ganho. Então, realmente, na orientação temporal, a criança obteve um ganho brincando, mas a orientação espacial, esse ganho foi maior.
indo de 3 a 5. Então, a alternativa B também, apesar de estar correta, que cresceu, que melhorou na organização temporal, esse ganho não foi o maior, eu consigo verificar isso no gráfico. Bom, C. No esquema corporal, a criança permaneceu na mesma classificação. Com isso, podemos concluir que a brincadeira não contribuiu para a melhora do desenvolvimento psicomotor de maneira geral. É mentira também, porque de maneira geral, levando os 3 aspectos em consideração, a brincadeira contribuiu sim, né? No entanto, no esquema corporal não houve mudança, mas de maneira geral o desenvolvimento psicomotor ele aconteceu, porque não é só o esquema corporal o parâmetro avaliado. Então a C também está errada. Os resultados demonstraram mudanças positivas e confiáveis nos itens avaliados, confirmando um efeito positivo do brincar enquanto recurso terapêutico para o desenvolvimento psicomotor. Num primeiro momento, essa questão parece a correta. No entanto, a gente, seguindo a retórica aí da alternativa C, o esquema corporal não apresentou alteração. Então, a gente não pode falar que também houve mudança positiva no esquema corporal. Então, está errado a alternativa D, sobrando apenas como correta a alternativa E, que trata, ressalta-se através desse estudo que a brincadeira como intervenção teve um efeito positivo na aquisição de aptidões quanto à orientação temporal e espacial, mas não contribuiu de maneira positiva para o desenvolvimento do esquema corporal. Essa é a que relata realmente a interpretação do gráfico e que, como eu disse no começo da questão, a gente conseguiria matar essa questão somente com a interpretação de gráfico, tá? Agora, resgatando os conceitos adquiridos na disciplina e nos estudos sobre desenvolvimento psicomotor, a gente vai lembrar que realmente o esquema corporal ele é notado pela criança, tudo, mas que no começo, né, como o texto bem fala, em todo aquele desenvolvimento inicial da criança, a gente tem um ganho muito grande quanto à orientação temporal e espacial nos primeiros momentos de vida. E a brincadeira acaba ajudando bastante nesses parâmetros, como deve ter sido estudado nas diversas disciplinas cursadas com essa temática, né? Então, brincar é muito bom para a criança se orientar no espaço, se orientar no tempo e desenvolver atividades motoras finas, tá? Então, eu trouxe essa questão, que é uma questão bem estilenade, que cobra conteúdo, mas que também cobra que o aluno saiba interpretar gráfico e analisar dados, certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu e-mail é rafael.cofino@metrocamp.edu.br, caso alguém queira me contatar. Muito obrigado e bons estudos.